Olá, aqui estou eu de novo na série Drops de Tai Chi, falando sobre aspectos taoístas, né, orgânicos, filosóficos, né. Atualmente na noticiário, né, existe muito essa preocupação de ebola, né, que é um vírus mortal, né, e as autoridades estão muito preocupadas, né. Então, eu lembro que o mestre dizia que, entre outras coisas, né, que o nosso corpo, ele tem mecanismos, tem possibilidades de cura desconhecidos, né, que até a própria ciência ignora, né. Então, por exemplo, a minha professora Dália, quando eu aprendi Tai Chi na década de 80, né, era uma pessoa que conheceu o mestre quando ela estava muito doente, praticamente desenganada, né? E aí o mestre disse, mas existe possibilidade de cura, né? Ou seja, conforme a tradição ou a cultura oriental, né? Conhecimento, né? Às vezes, por exemplo, uma doença que não existe cura pode ter cura, né, de outros pontos de vista, né? Então esse aspecto do ebola, por exemplo, eu não sou médico, né? Então eu falo do senso comum, né? Falo de uma maneira genérica, né? Mas, por exemplo, todos nós temos micróbios, bactérias dentro da gente, no nosso corpo, de uma forma natural, né? Agora, para esses micróbios eles se transformarem em doença, é um passo ou vários passos, né? Então, por exemplo, às vezes uma pessoa está trabalhando muito, está estressada, está dormindo mal, aí o que acontece? Ela pega uma gripe ou fica doente, né? Tem alguma crise, né? Então, ou seja, o nosso corpo de uma maneira natural tem vários micróbios, só que esses micróbios não desenvolvem doença. Enfim, tem todo um sistema orgânico, um sistema energético que impede que esses moradores, né, prejudiquem a gente mesmo, vamos dizer assim, desequilibrem o nosso sistema, né? Então, não que eu quero dizer que o ebola seja a mesma coisa, mas pode-se dizer que é um conceito mais ou menos parecido, né? Por exemplo, até que o ebola é considerado uma doença mortal, mas tem pessoas que sobrevivem, né? Mesma coisa, gripe aviária, né? Enfim. Então, eu lembro isso sempre que o mestre dizia, que existe possibilidades desconhecidas, né? E de fortalecimento orgânico em geral, né? Então, ou seja, nós fortalecemos nosso organismo, o sistema, né? Nosso sistema orgânico, energia, né? E isso reflete num sistema mais forte, um sistema mais saudável, um sistema mais integrado, né? E mais resistente, melhorando a resistência do todo, né? Do organismo como um todo, né? Isso pode ajudar a prevenir doenças e a curar doenças que a pessoa possa ter, né? Porque o noticiário também ele está cheio de notícias do caos dos hospitais, né? É uma coisa assim muito frequente no noticiário, né? Ou seja, hospitais fechando, hospitais falidos, né? Ou seja, uma coisa assim, ver para crer, uma coisa quase inacreditável, né? Mas enfim, o noticiário está aí, né? Então o Tai Chi sempre vai ser uma abordagem preventiva, ou seja, um praticante de Tai Chi, né? Uma pessoa que se cuida, que cuida da alimentação, toma chás, né? Ele vai menos para o hospital, ele não precisa ir muito para o hospital. Porque o estilo de vida dele, as práticas, ele previne doenças, previne males, né? Porque como o mestre dizia, a gente precisa cultivar o nosso corpo, assim como um jardim, como uma casa que a gente cuida, né? Então a gente precisa
regar as plantas, nós precisamos adubar, né? Afofar a terra, tirar o mato, as ervas daninhas, né? Ou como uma casa, nós precisamos fazer manutenção hidráulica, manutenção elétrica, né? Limpeza, pintura, ou seja, e todas essas providências preventivas, elas ajudam para o bem-estar, né? Para a saúde, para a manutenção da saúde, do equilíbrio do corpo. Então, os desequilíbrios que os praticantes de Tai Chi precisam recorrer a médico é relativamente raro. Ou seja, a maioria dos problemas eles são evitados, são prevenidos, né, através da prática regular do Tai Chi e bons hábitos alimentares, né. E paralelo a isso, a visão da saúde assim integral oriental é uma visão integrada. Então, os órgãos, né, as partes do corpo, elas não são geralmente abordadas de uma maneira isolada. Por exemplo, eu estou com um problema no joelho, eu vou tratar o joelho. Estou com um problema no coração, eu vou tratar o coração. Estou com um problema no fígado, eu vou tratar o fígado. Então, isso é uma abordagem relativamente míope, né? Uma coisa assim curta, né? A abordagem energética, quando você fala de um sistema de energia do corpo, ela é uma abordagem assim, o cérebro ele relaciona com o coração, que relaciona com o pâncreas, relaciona com os intestinos. Existe uma relação entre os órgãos. Então, às vezes, um órgão, uma parte do corpo que está doente, não quer dizer que ela esteja propriamente doente. Pode ser a bola da vez, digamos assim, pode ser reflexo de um todo que está desequilibrado. Então, essa doença localizada, esse mal localizado, ele pode ser também tratado de uma visão integrada, assim, do todo, né? Holística, né? Então, se meu joelho está doente, eu não vou tratar só ele, eu vou tratar minhas pernas, eu vou tratar meu quadril, vou tratar meu tronco, minha coluna, minha cabeça, meus braços. E dessa maneira, o meu joelho pode ser que melhore, ele beneficia também. Tá bom? Então, até a próxima, obrigado.